Saudações, companheiros, companheiras. Estamos aqui com o companheiro Frei Sérgio Gergen e a companheira Sayane Santos, que vão nos trazer um relato de como está o andamento até agora, já entrando na reta final, né? Estamos prestes a iniciar o novo ciclo de um governo do povo, com o presidente Lula e a frente ampla que o apoia. Frei Sérgio e Sayane estão falando conosco direto de Brasília e vão nos trazer um relato a respeito disso. Tudo bem, Corbari? Bom dia, nossos companheiros, companheiras aí que nos acompanham, tanto da nossa base organizada aí do movimento dos pequenos agricultores, mas também todos que nos acompanham aí nesse momento histórico importantíssimo da história do Brasil. Nós temos avaliado aqui, eu vou primeiro fazer uma fala mais geral, e depois a Sayane pode começar informando como é que foi a nossa participação aí na construção do novo MDA, das outras questões que a gente participou aqui. A gente tem dito que a transição tem duas grandes etapas, não propriamente etapas, mas duas grandes ações. A primeira mais na macropolítica, que é garantir o orçamento para o governo Lula poder operar, e para isso era preciso mudar a lei do teto de gastos. Essa foi uma primeira ação que o Lula conseguiu destrinchar com maestria, foi aprovada no Senado, e vai para a Câmara semana que vem. 145 bilhões de abertura de crédito para atender as demandas populares, principalmente combate à fome, Bolsa Família e aumento real do salário mínimo. E também outras fontes de recursos que ficarão fora do teto, como recursos internacionais e por aí afora. Isso vai dar uma capacidade de investimento importante para o governo também, além de atender essas demandas e essas necessidades sociais. E a outra questão é a negociação com o Congresso para ter governabilidade. E isso também está sendo conduzido bem. Claro que vai ter que se entregar alguns anéis, nós estamos preparados para isso, mas o importante é não sacrificar o centro mais importante do projeto que foi eleito e ganhou a maioria de votos. O terceiro elemento da macropolítica agora é a composição do ministério, que o Lula começa a anunciar o ministério hoje, né, Sayane? Ele começa hoje a anunciar o ministério, até porque daí ele já tem pessoas para fazer interlocução com a sociedade, com os poderes, com as organizações da sociedade e tal. Então, a partir de hoje, ele já começa a indicar alguns que vão compor a equipe dele. Como o pessoal está dizendo aí, né, o Lula começa a escalar a seleção dele hoje, né? Então, e a semana que vem certamente vai ter mais, e, bueno, esta fase está sendo, assim, bem conduzida e, na nossa opinião, sem grandes problemas que a gente possa identificar ali na frente. As pessoas têm perguntado muito, mas e os bolsominions vão atrapalhar a posse, vão fazer isso, aquilo? Eles vão espernear, essa é a minha avaliação, que vão espernear cada vez com menos força, cada vez mais isolado, não tem que estar preparado para os esperneios deles. Mas não creio que consigam alterar absolutamente nada do que foi decidido majoritariamente pelo povo nas urnas no dia 30 de outubro passado. Agora a Sayane pode começar a informar um pouquinho como é que foram as questões mais propriamente nossas aí, né, Sayane? Isso, Frei. Bom dia, camaradas. Nós do MPA estamos aqui já há praticamente um mês, né? Uma equipe acompanhando o processo de transição de governo ali, né? O governo de transição construiu e implementou 32 GTs, são os grupos de trabalho que têm, na primeira fase, né, feito um diagnóstico de como é que estão os principais temas nesses últimos anos aí, né, para ver como que o próximo governo Lula vai atuar. E nessa segunda fase, que se encerra dia 11, né, onde os GTs têm que apresentar um segundo relatório, apontando as ações mais propositivas, né, sobretudo para os 100 dias de governo. Nós do MPA atuamos, né, e acompanhamos mais o GT
de desenvolvimento agrário e desenvolvimento social, combate à fome, né, ali. Esses foram os 2 GTs prioritários, né, que nós destacamos alguns dirigentes do MPA para poder acompanhar e levar as principais reflexões e proposições do MPA, né. O GT, em especial de desenvolvimento agrário, nesses 20 e poucos dias, né, trabalhou bastante no sentido de apontar a necessidade da construção, aliás, da recriação, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário aí, né, que por enquanto a gente está chamando desse nome, mas estamos afirmando que precisa ser um novo ministério com a nova roupagem, né, vamos dizer assim, com orçamento e que reafirme, sobretudo, a necessidade de fortalecimento da agricultura camponesa, da produção de alimentos e do debate do abastecimento popular, né. Nós estamos vivendo um momento onde tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país, mais de 125 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Então, a gente precisa, de fato, reafirmar que esse novo governo se comprometa com a produção de alimentos saudáveis, com a transição agroecológica, mas, sobretudo, garantir que a produção camponesa chegue na mesa do trabalhador e da trabalhadora da cidade, sobretudo, né, das periferias. Então, nós do MPA reafirmamos, né, nessa recriação do Ministério, essas 2 principais pautas, vamos dizer assim, né? E aí tem outros elementos que nós temos tentado incidir. Nós estamos reafirmando, né, nesse GT, e que é um acúmulo do MPA, a necessidade da criação de um instrumento que garanta que a produção de alimentos alavanque, né? Que o crédito, que o fomento chegue, de fato, para o camponês e a camponesa que produz alimento, a diversidade da produção camponesa, né? Então, essa tem sido uma das nossas afirmações. Temos afirmado a necessidade do PAA, da CONAB, vir para o Ministério, esse novo Ministério, né? Nós estamos afirmando que a produção de alimentos precisa estar casada com esse debate do abastecimento, então estamos pautando, né? Inclusive estamos no GT fazendo vários processos de articulação no sentido de reafirmar e garantir, né, que o PA venha para o MDA. Então, essa é uma das nossas reflexões, né? Estamos ali também no GT de Minas e Energias, debatendo a necessidade da criação de um programa que dialogue, né, a energia solar com a produção de alimentos, aí o Frei pode depois também falar um pouquinho mais sobre isso. Mas estamos avaliando que esse processo da transição tem sido muito boa, né? Nós estamos vivendo os últimos 6 anos onde a participação social na estrutura de governo foi completamente destruída, né? A gente teve destruição dos principais espaços de participação social, com CELS, as conferências, os conselhos. Então, esse processo de transição, onde as organizações, pesquisadores, pessoas da sociedade civil, que se preocupam e que tem muito acúmulo no sentido das proposições, vem para esse espaço da transição dialogar e propor. Então, o novo governo também sinaliza também nesse sentido, onde que será também o local, enfim, que esse espaço da sociedade civil, de fato, vai ter uma retomada, né? Claro que nós estamos afirmando também que precisa ir além das conferências dos conselhos, né? A gente precisa pensar novas formas de participação social, onde, de fato, a gente fortaleça os processos organizativos, o processo de formação da classe trabalhadora, né? Então, esses têm sido as nossas principais afirmações. Também tivemos uma participação lá no GT da recriação do Ministério das Cidades, onde pautamos a questão da habitação popular, né? A retorno da Minha Casa Minha Vida Rural, né? Acho que ficou um bom projeto lá, né, Sayane? Sim, a gente teve a companheira Rose que acompanhou mais, né, o GT Cidades ali, sobretudo nesse debate da habitação rural. A gente tem um desmonte, né, da política habitacional nesses últimos períodos, e nós estamos afirmando que esse programa, sobretudo o programa de habitação rural, precisa ser retomado, né? Claro, reafirmando uma nova roupagem, garantindo também dialogar com a especificidade do campo, né, na sua diversidade. Mas foi um debate bastante incisivo, né? Vamos dizer assim. Também tivemos... Sayane, sim. Desculpa interromper vocês, a gente está fazendo essa gravação aqui na
na sexta-feira, às 11 horas da manhã. O pessoal vai estar recebendo um pouquinho mais tarde, mas acaba de sair os nomes, os 5 nomes dos primeiros ministros. Podemos sim, aproveita aí. Uhum. Então, aqui temos, conforme a gente já tinha uma expectativa, a Fazenda vai ficar com Fernando Haddad, a Casa Civil vai ficar com Rui Costa, Baiano. A Defesa vai ficar também, conforme já esperado, com José Múcio Monteiro, a Justiça e Segurança Pública com o Flávio Dino e as Relações Exteriores com o Mauro Vieira. É a expectativa, né? Era a expectativa que já se tinha. Então, também vai como indicativo, né? Porque tudo isso, por enquanto, é indicativo. Depois, os ministros é que vão, junto com as suas equipes, vão colocar a efetivação ou não dos programas, de acordo com os orçamentos, as condições legais, etc. Mas o que nós estamos chamando, por enquanto, de sol para todos e todas. O sol não pode fazer discriminação de gênero, né? Então, esse foi o indicativo, acho que é muito importante, né, também. Teve uma participação importante, que a gente esteve junto, viu, mas apenas como coadjuvante, para garantir. Pastoral da Terra teve uma participação importante lá no GT de Direitos Humanos, para encontrar meios de combater a violência no campo, né? A violência que grande parte dos pobres tem sido vítimas aí no último período, e aumentou muito a violência no campo. Então, em várias áreas, a gente teve participação, e não é possível em tudo, o governo é muito grande, né? Lá na educação, tivemos um diálogo interessante também, né? Entre várias questões, né? A educação do campo e no campo, e um fortalecimento, isso a gente conseguiu arrancar esse compromisso lá com as escolas Família Agrícola, né, que deve ser um projeto que deve ser ampliado e que certamente terá mais recursos no próximo período. E nós do MPA, na reunião da direção nacional do MPA, ali no início do mês de novembro, construímos uma pauta, né, com as principais reivindicações do MPA, que perpassa ao todo, né, a questão da saúde, das mulheres, da juventude, da educação. Então, a pauta ela é bem ampla, né, vamos dizer assim. E aí, durante esse processo de transição, a gente foi construindo diálogos para poder ir apresentando essa pauta nossa, né, do campesinato, e no sentido de ir também afirmando algumas questões, né, e para nós a questão da educação do campo, ela é central. Estamos vendo, né, vivemos nessa última semana, a ação que o governo Bolsonaro tentou emplacar, ou está tentando ainda, né, de cortar os recursos da educação, né, sobretudo das universidades. E aí já tivemos uma primeira, fruto, né, do processo de luta, aí já tivemos uma primeira conquista, que foi pelo menos parte dos recursos que estava bloqueado para as universidades ser desbloqueado, né, mas a luta continua, né. A gente está vendo que a tentativa do governo Bolsonaro, nesse finalzinho de governo, né, nesses últimos dias, é tentar dificultar ainda mais a vida do povo, mas, sobretudo, a nova gestão aí do governo Lula. E algumas outras coisas importantes, né? A Conab, nós queremos que a Conab esteja sob o comando desse novo Ministério do Desenvolvimento Agrário. É uma disputa que ainda se prolonga, uma decisão que não foi tomada ainda, e que a Embrapa, né, que é tão importante aí para o avanço científico, tecnológico e sistematização das sabedorias populares para o campo, né, para o conjunto do campo e não apenas para a produção agropecuária, não esteja apenas na governança do Ministério da Agricultura, que sempre vai ter, por muito tempo ainda, eu acho que uma hegemonia do agronegócio. A Embrapa não é só do agronegócio, a Embrapa tem que ser de todo o povo brasileiro, da agricultura camponesa familiar, dos povos das águas, dos campos e das florestas, que ela possa nos ajudar a ter soberania energética, soberania genética, soberania hídrica, que ela possa ser ajudar na nossa retaguarda técnico e científica para sermos realmente uma nação e uma civilização pujante e feliz, né? O que nós queremos mesmo, que o povo seja feliz. É isso aí. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam. A gente fez relatos praticamente semanais, né? Então, esse relato que a gente está fazendo como uma espécie de prestação de contas e finalização
desta etapa importante. Isso aí, Frei. O processo de transição está indo para as fases finais, né? Dia 11, o GTs conclui a fase de relatório, e dia 12, na próxima segunda-feira, a diplomação de Lula, né? E aí, a partir de segunda-feira, com certeza vai anunciar os demais nomes, né, dos ministérios. E o pessoal está se organizando para vir a Brasília passar o final de ano aqui, né? Então, Sim. o pessoal também está se organizando aí, o pessoal do MPA que tem como se organizar para vir, faz contato com a Sayane aí, com a nossa direção nacional. Nós estamos passando aí para os estados se organizarem. Quem quiser vir, quem puder vir, tem sempre uma despesa, né? Para quem puder suportar a despesa também, vai ser um momento importantíssimo da história desse país. Exatamente. Estamos construindo a partir do campo unitário e, enfim, da via campesina, a necessidade, de fato, da gente poder organizar que os camponeses e as camponesas e os trabalhadores como um todo venham para acompanhar, né, esse processo da posse. E para nós é uma data importante, sobretudo porque a gente reafirma que esse processo dessa retomada, né, vamos dizer assim, da democracia, enfim, é fruto do processo de luta e organização do povo, né? E o povo precisa vir festejar, mas, sobretudo, reafirmar que nós queremos fazer parte desse novo governo, né? Então, é importante contactar as direções dos estados para poder a gente articular a vinda do nosso povo. Muito bem, gente. Muito obrigado. Obrigado, Corbari. Valeu, Corbari. Obrigado, Frei Sérgio, obrigado, Sayane. Todos transmitem nosso agradecimento aos demais companheiros e companheiras que estão com vocês nessa jornada e seguimos juntos, né? A qualquer momento, seja de Brasília, seja daqui do Rio Grande do Sul, lá da Bahia, a gente vai estar voltando a usar as redes para conversar a respeito do novo governo do povo, com Lula, com a Frente Ampla, com todo mundo de mãos dadas para reconstruir o nosso país. Obrigado e um forte abraço a todos. Forte abraço. Obrigado.